Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós estaremos novamente juntos na nossa aula de ciências. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, animados e esperançosos, que logo nós vamos estar juntos. Eu sei que tá todo mundo com saudade, também estou, mas é necessário esse tempo e logo tudo será resolvido. Gente, hoje nós vamos continuar falando sobre a pele. Mas antes de continuar, eu quero fazer a correção do exercício que eu deixei na aula passada. Então, abra o seu livro na página 213, certo? 213. O exercício foi 213 a 215. Então, preste atenção, vou fazer a correção. Vamos fazer um pouquinho rápido. Mas, se você não pegar, depois você volta o vídeo e revê novamente. Primeira questão pede para você marcar com X a informação incorreta sobre o revestimento do corpo humano. São 4 quadradinhos, você marca o terceiro quadradinho que é a resposta incorreta. A pele apresenta somente receptores táteis, está errado, apresenta as glândulas e outros anexos. Então, terceiro quadradinho. Na segunda questão, pede para você circular a glândula da pele que está diretamente relacionada à formação de acne. Então, é a glândula sebácea, que forma o sebo. Então, circule aí. Terceira questão, complete as frases a seguir preenchendo os espaços indicados com as palavras. Letra A, você coloca queratina. Letra B, haste. Letra C, raiz. Letra D, cílios e supercílios. Letra E, cabelo. Certo? Na quarta questão, pede para você observar a imagem e escrever o nome das estruturas. Estrutura A, epiderme. B, derme. C, tela subcutânea. Letra D, pelo. Letra E, glândula sebácea. E letra F, glândula sudorífera. Letra A, pede para você descrever a importância da estrutura E, que é a glândula sebácea para o nosso corpo. Então, ela é importante porque ela produz o sebo. E o sebo impede o ressecamento da pele. Letra B, qual é a secreção produzida pela letra F? E qual é a sua importância? Então, a letra F é a glândula sudorífera. Ela produz o quê? Suor. E por que ela é importante? Porque ela regula a temperatura do corpo. E letra C, em qual camada da pele está inserido o bulbo capilar? Então, dessas camadas, ele está inserido na derme, que é a letra B. Gente, se estiver sendo rápido, depois você volta e dá uma pausa. Quinta questão, veja a tira abaixo. Você leu a tira, letra A. O que pode ter acontecido com os pelos do Zé Pequeno ao ver a cobra no segundo quadradinho? Os pelos ficaram eriçados, arrupiados, né? E isso aconteceu porque ele sentiu medo. E aí, quando a pessoa ela sente medo, os nervos que estão na derme, eles são acionados e eles fazem com que os pelos fiquem eriçados, arrepiados. Em sua opinião, por que isso aconteceu? Eu já até expliquei, né? Porque quando nós sentimos medo, no nosso corpo, né, existem alguns nervos, alguns músculos que são acionados e eles estão ligados ao nosso sistema nervoso, ao nosso cérebro, e aí eles são acionados e imediatamente enviados substâncias que faz com que eles fiquem eriçados, arrupiados. Ok? Sexta questão. Geralmente, quando ferimos nossa pele, costumamos limpar muito bem o local e fazer curativo utilizando medicamento que elimine as bactérias. Por que essa atitude é necessária?
Bem, porque a gente sabe que a pele é um mecanismo de proteção contra agentes externos, agentes que causam doença. Se ocorrer um ferimento, uma abertura na pele, então aquela abertura pode ser uma porta de entrada. Então, por isso que aquele ferimento ele precisa ser bem lavado, para evitar que alguma bactéria, algum agente, né, nocivo penetre o nosso corpo e cause doença. Sétima questão, observe a fotografia ao lado. Marque um X na sentença que explica corretamente do que as unhas são formadas. Aqui tem 3 quadradinhos, você marca o segundo quadradinho. As unhas apresentam queratina que lhe confere dureza. Letra B, devemos manter as unhas limpas e aparadas. Explique com suas palavras por que isso é importante. Por quê? Porque as unhas, se elas estiverem muito grandes, elas podem reter sujeira e também micro-organismo, que pode causar doença ao ser humano. 8ª questão, ligue as glândulas associadas à pele à principal função. As sudoríferas, ela produz o quê? O suor. Se liga onde produz suor. A ceruminosa produz cera, você liga a cera. E a sebácea, ela produz uma secreção oleosa conhecida como sebo, né? Que tá bem fácil para vocês fazer. Então, gente, aqui nós encerramos a nossa correção. Agora, você vai abrir o seu livro na página 216, que é onde nós vamos começar a falar hoje. Nós vamos falar sobre a pele e as sensações. A nossa pele é o meio que nós temos, né, um dos meios para entrar em contato com o ambiente. Então, nós sentimos o ambiente através dos órgãos do sentido. E a pele é um desses órgãos, e é o maior órgão do corpo humano, que vai nos proporcionar sentir o ambiente. Se o ambiente está frio, se o ambiente é áspero, se o ambiente causa dor. Então, a pele ela vai nos proporcionar isso, as sensações. E vai fazer com que nós, seres humanos, possamos interagir com o meio ambiente. Já imaginou se nós não tivéssemos esse sentido? Nós não iríamos sentir quando estivesse muito frio, quando estivesse muito quente. E eu acredito que isso não seria muito bom, né, para o nosso organismo. Bem, por que nós podemos sentir? O que tem na pele que faz com que sintamos o ambiente? São as células receptoras. Então, o que nos permite conhecer o ambiente ou interpretar, entender o ambiente, são essas células receptoras que elas estão na derme. Até fiz esse desenho, gente, olha. Lembra que a pele é formada pela epiderme, derme e tela subcutânea? As células receptoras, elas estão na dermis. E esses 3 desenhos eu coloquei representando mais ou menos como são essas células receptoras. Elas estão na derme, estão em contato, aqui próximo à epiderme, e elas são células que sentem o ambiente e envia, porque elas são formadas também por nervos, que estão ligados ao nosso cérebro. Então, essas células, elas recebem o estímulo do ambiente. O que é o estímulo do ambiente? É uma coisa que está quente, por exemplo, é um estímulo do ambiente. Algo que está frio é o estímulo do ambiente. A textura, se eu passo a mão em algum lugar e aquilo é áspero, ali é um estímulo. Então, se o meu corpo, se essas células elas são estimuladas, por exemplo, eu coloco a minha pele em contato com um ambiente quente. Em contato com um ambiente quente, uma panela, sei lá, alguma coisa que está quente, ferro de passar, eu já me queimei demais, gente, no ferro de passar. Então, naquele mesmo instante, essas células receptoras, elas enviam uma mensagem para o nosso cérebro. E imediatamente o nosso cérebro é acionado para que nós possamos tirar a pele daquele ambiente.
ele vai dizer que aquele ambiente é um ambiente de perigo, porque está quente. Então, é assim que funciona. Na verdade, a gente costuma até dizer que quem vai sentir as coisas é o cérebro. Por quê? Porque ele é que vai definir aquele objeto, aquela sensação, se é quente, se é frio. Então, ele que vai definir. Então, é mais ou menos assim. Células receptoras que estão ligadas aos nervos, que estão ligados ao cérebro. Eles são estimulados pelo ambiente, levam a mensagem para o cérebro e o cérebro imediatamente manda uma outra mensagem. Estímulo bom, estímulo ruim. E aí, de acordo com a mensagem, nosso corpo vai responder. Se é ruim, é quente. Se causa dor, imediatamente você tira. É isso que acontece, né? Por exemplo, você já triscou em algo quente? Na hora que você trisca, imediatamente você tira a sua mão. Porque o seu cérebro, ele foi acionado. Bem, essas células receptoras, elas vão estar em nosso corpo. Todo o nosso corpo tem essas células, em toda a nossa pele, né, do nosso corpo. Mas existem alguns lugares da nossa pele que elas estão em maior quantidade. Por exemplo, na palma da mão, nos lábios, nos pés. Nesses lugares você vai encontrar na pontinha dos dedos. Gente, vocês já enfiaram o dedo no espinho? Sem querer, ou na agulha, gente, parece que a gente vai no céu e volta. Uma dor muito grande. Diferente se enfiarmos um espinho aqui no braço. A dor é menos intensa do que na pontinha do dedo. Por quê? Porque em toda a nossa pele tem células receptoras, mas existem lugares que essas células estão em maior quantidade, ok? Bem, essas células, elas são diferenciadas. Nós vamos ter células receptores para sensações táteis, nós vamos ter células receptoras para sensações térmicas e nós vamos ter células receptoras para a sensação de dor. Então, vão ter células que elas vão identificar de que forma é aquele ambiente. No caso, táteis, através do tato, através do contato, ela vai identificar se é áspero, se é liso, através das sensações táteis. As sensações térmicas já vão identificar se é quente, né? A temperatura daquele objeto que você entrou em contato. Isso você vai conseguir identificar por causa da troca de calor, né? Então, quando há essa troca de calor, ele vai te dizer, né, que temperatura, se é quente, se é frio, que ela vai estar. E as sensações de dor. Então, é extremamente importante, gente, porque sentir dor, vocês sabem que é um mecanismo de defesa para o nosso corpo. Se nós não sentíssemos dor, nós teríamos problema, porque a dor, quando nós sentimos dor por alguma coisa, nós evitamos. A dor é um sinal de perigo, é um sinal de que eu não devo avançar. Então, é um mecanismo de defesa. E quando eu tenho a sensação de dor, eu evito contato com aquilo. Existe uma doença que ela corta essa ligação dos nervos com o cérebro. Então, elas impedem a pessoa de ter, de perceber a dor, de perceber a temperatura. E aí, uma pessoa que tem esse problema, ela acaba estando vulnerável ao perigo. Por exemplo, existe uma doença chamada hanseníase, que a pessoa perde essa sensibilidade no corpo. E às vezes ela pode estar queimando, o corpo dela pode estar queimando e ela não percebe. Por quê? Porque foi cortada a ligação dos nervos com o cérebro e o cérebro não é acionado. Então, a sensação de dor é um mecanismo de defesa. Bem, outra coisa importante que nós devemos aprender sobre a pele é que a pele ela tem um pigmento chamado de melanina. Esse pigmento ele está localizado na epiderme.
E esse pigmento é o que dá a cor da nossa pele. E ele é produzido pelas células chamadas melanócitos. Então, os melanócitos são células que vão produzir a melanina e que vão fazer essa diferença de cor, né, dos indivíduos. Uma pessoa que ela tem problemas no melanócitos, que ele não consegue produzir a melanina, a pele dela é uma pele albina. Né? Os albinos, por exemplo, eles os seus melanócitos não produzem melanina. Então, por isso que a pele deles é branca, né? Bem branca. Bem, esses melanócitos, eles são estimulados pelo sol, tá? Quando a pessoa se expõe ao sol, faz com que esses melanócitos, eles produzam mais melanina. Então, quanto mais a pessoa se expõe, mais melanina vai produzir. E está também relacionada à questão da cor dos olhos, está relacionado também à questão da cor do cabelo, tudo está relacionado a esta célula chamada melanócitos. Ok? Agora vamos ver os problemas relacionados à pele. O primeiro problema que o livro vai trazer é a queimadura. A queimadura ela pode ser de primeiro, de segundo, de terceiro grau. A queimadura de primeiro grau ela vai atingir a epiderme e vai causar apenas um vermelhidão. A queimadura de segundo grau vai atingir a epiderme e parte da derme. E como ela vai atingir alguns nervos, vai causar um pouco de dor. A de terceiro grau ela vai atingir todas as camadas da terra, todas as camadas da pele. E pode não causar dor. Por quê? Essa queimadura ela vai destruir as células receptoras e os nervos. Então, eles não vão ter ligação mais ao cérebro. E aí, ela não vai causar dor, mas é extremamente perigosa e pode levar até a morte. Então, alguns cuidados que nós devemos ter quando exposto à queimadura é lavar o local bastante com água fria. Então, você queimou sua mão, então põe debaixo da torneira e pode deixar a água fluir, porque vai ajudar muito na recuperação daquela queimadura. Outro problema de pele é o câncer de pele. Quando a pessoa se expõe muito ao sol, que também causa queimadura, existem queimaduras causadas pelos raios ultravioletas, né? Então, quando a pessoa se expõe bastante ao sol, a sua pele pode queimar. E isso, com o tempo, pode gerar câncer de pele, que é um dos maiores problemas hoje enfrentados, porque as pessoas elas se expõem ao sol sem nenhuma proteção. Lembra da melanina que eu falei? A melanina ela é um pigmento de proteção da pele. Né? Ela vai proteger a nossa pele. Mas as pessoas que elas são mais claras, elas não têm muita melanina, então elas precisam de uma proteção maior. Temos que ter cuidado ao nos expormos ao sol, para evitar o câncer de pele. Temos também as verrugas, que é um crescimento errado, né, das células, que acaba causando um carocinho, né, na pele, que nós chamamos de verruga. E a sarna também, que ela é causada por um ácaro, e é chamada também de escabiose, e que causa muita coceira. Né? E a contaminação, tanto da verruga como da sarna, pode acontecer de forma direta, você entrando em contato com alguém que está com esse tipo de problema. Então, para que se possa evitar, tem que se manter a higiene e evitar usar roupas de pessoas que você não conhece. Então, gente, aí era o que eu queria deixar hoje para vocês sobre a pele e as suas sensações, né? Até esqueci de falar uma coisa importante também com relação às sensações táteis, que tem lá no nosso livro, que as pessoas que têm deficiência visual, elas usam demais, né, esse sentidos táteis. Foi criado um sistema chamado Sistema de Braille, que ele criou uma linguagem para que essas pessoas pudessem ler, pudessem entender o ambiente através dessa linguagem.
E tá lá no livro, na página 217, que eu quero que vocês façam uma lida para entender, né? Interessante. Vocês, alguns objetos já vêm com essa linguagem. Eu lembro que eu venho do Natura e na Natura já tem nas caixas, se você observar, tem uma elevação. E essa elevação são os pontos identificando as letras nesse sistema Braille. Aí eu quero que você dê uma olhada, olha, na página 217, e aqui eles desenharam o alfabeto. É bem interessante, gente. O alfabeto ele é formado por 6 pontos, e aí cada ponto ele vai elevando. Por exemplo, na letra A, um pontinho é elevado. Na letra B, 2 pontinhos são elevados. E assim sucessivamente. É bem interessante a gente conhecer. E eu vou deixar para casa também a tarefa da página 226 e 227. Gente, eu vou também colocar no nosso grupo um link de um filme de uma jovem que ela era surda, ela era muda e ela era cega. Então ela nem enxergava, nem falava e nem ouvia. E aí, como foi que ela conseguiu viver? Ela conseguiu fazer muitas coisas legais que eu não vou contar porque não tem graça. Mas ela conseguiu através das sensações na pele. Ela só tinha 2 sentidos. Ela tinha o olfato e ela tinha o tato. E através desses 2 sentidos, ela conseguiu entender o mundo e conseguiu superar. Assistam o filme. Vou deixar aí, vocês podem assistir com a família de vocês. É baseado em fatos reais, essa pessoa realmente existiu e aquilo que está no filme realmente aconteceu com ela. Então, fica aí a dica e a tarefa de casa vai ser essas páginas que eu já falei para vocês. Então, boa tarde, até a próxima aula. Tenha uma semana legal.